Fala jovem, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver uma questão sobre evolução, mais precisamente sobre cladograma. Essa questão é a última questão de biologia que nós estamos analisando aqui na FUVEST primeira fase 2024. Claro que o ano que vem tem mais, né? Porém, essa questãozinha é uma questão muito bacana porque dá pra gente falar de árvore filogenética, dá pro professor dar umas dicas para você como analisar os cladogramas. Bora pro enunciado? A partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que... Você percebe que a FUVEST já pede que você tenha um conhecimento prévio. Então ela coloca ali na letra A, ó, a lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma. Percebe que a lampreia surge desse ramo aqui, ó. Esse ancestral separa o ramo que dá origem à lampreia e o ramo que vai dar origem aos demais vertebrados. Então a lampreia não é um ancestral comum. O primeiro ancestral comum aqui, ó, é o primeiro ancestral comum a todos os vertebrados, inclusive ao tubarão, à perereca, ao lagarto, à girafa e ao ser humano. Então não é a lampreia. Letra B. O tubarão surgiu da lampreia e deu origem aos vertebrados tetrápodes. Não. O tubarão surge desse ancestral aqui, ó, desse segundo ancestral. Daqui surge o tubarão. Ele não surge da lampreia. Desse ancestral surge dois ramos, né? Um que dá origem ao tubarão e outro que dá origem aos demais tetrápodes. Então, o nosso risco está bem aqui, ó. Letra C. Os peixes, lampreia e tubarão, possuem um ancestral compartilhado com os tetrápodes. Peixes, lampreia e tubarão possuem um ancestral comum aos demais seres vivos aqui, aos tetrápodes. Realmente, esse daqui, ó, é o ancestral comum a todos. Por isso, essa é a nossa resposta, tá? Erro na letra D. O lagarto é o mais aproximadamente relacionado ao tubarão do que o ser humano. Então nós estamos comparando lagarto, tubarão e ser humano na letra D. O lagarto, o tubarão e o ser humano têm o primeiro ancestral comum. Eles têm o segundo ancestral comum, mas aí para, só o tubarão vem para cá, para a esquerda. O terceiro ancestral é só entre lagarto e ser humano. E o quarto ancestral é só entre lagarto e ser humano. Então percebe que o tubarão e o lagarto têm apenas 2 ancestrais. E o lagarto e o ser humano têm 4 ancestrais. Consequentemente, eles são mais aparentados. E a conclusão que a gente tira aqui é que eles são menos aparentados. Professor, então tem a ver com o número de ancestrais para ser mais aparentado? Sim. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, considerando o primeiro ancestral, segundo ancestral, terceiro ancestral e quarto ancestral, lagarto e tubarão começaram 1, 2. Depois continuaram lagarto e ser humano, ó, 3, 4. Então, quando a gente faz essa comparação, o lagarto e o tubarão parou seu parentesco bem aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bem aqui, ó, lagarto nessa direção. E tubarão. O homem, o lagarto e o homem foram até o quarto ancestral. Pronto, eles são mais aparentados, beleza? Então, o erro na letra D é o mais. Erro na E. O ser humano é o mais evoluído dentre todos os vertebrados incluídos no cladograma. Não existe essa palavra, não existe esse termo mais evoluído, tá bom? Na evolução, a gente sempre ensina que se o ser vivo existe, ele já é evoluído. Por quê? Porque os seres menos evoluídos já morreram, já foram extintos. Existe uma competição entre seres mais adaptados e menos adaptados. E aqueles menos adaptados não sobrevivem. Aqueles que sobrevivem são os que permanecem vivos, tá? Nós não podemos confundir mais adaptados
com mais evoluídos. Esse termo não existe, mais evoluídos, mas mais adaptados existe sim, tá bom? Se você tem dúvidas sobre adaptação, vale a pena assistir lá na playlist de evolução a segunda aula que fala sobre Lamarck e Darwin. É uma aula bem legal para você resgatar alguns conceitos, beleza? Espero que você tenha gostado. Como eu disse, essa foi a nossa última aula de revisão da primeira fase da FUVEST 2024. Te desejo uma excelente prova. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar essa aula com um amigo. E mais uma coisa, torne-se um membro do canal. Se o professor está te ajudando, ajude o professor também. Ajude o professor a produzir cada vez mais conteúdo e melhor. É só isso que eu te peço. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!